Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e aqui nós falamos sobre finanças bíblicas. Se você está aqui hoje, provavelmente você está buscando respostas sobre como prosperar financeiramente sem se comprometer os seus valores espirituais. Você quer saber como atrair provisão divina para sair para a sua vida hoje, não é? Mas ao mesmo tempo tem medo, receio de cair numa armadilha da ganância ou da idolatria ao dinheiro. E você tem toda a razão em ter esta preocupação, porque a Bíblia é muito clara sobre os perigos do amor ao dinheiro. E em 1 Timóteo 6,10, Paulo escreve: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Note que o texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o texto diz que o amor ao dinheiro, existe ali uma diferença gigantesca entre ter dinheiro e idolatrar o dinheiro, entre prosperar financeiramente e fazer do dinheiro o seu Deus. Hoje você vai aprender aqui comigo os princípios bíblicos poderosos que vão transformar completamente a sua mentalidade financeira. E você vai descobrir também como atrair a provisão sobrenatural de Deus e como prosperar de forma saudável e equilibrada, e como evitar as armadilhas espirituais que destroem muitos cristãos financeiramente bem-sucedidos. Prepare-se, porque o que você vai aprender hoje tem o poder de mudar sua relação com o dinheiro para sempre, trazendo tanto prosperidade quanto paz espiritual para a sua alma. Na primeira parte eu vou falar sobre entender a mentalidade sobre finanças de Deus. Deus não é contra a sua prosperidade. Vamos começar destruindo esse mito. Deus não é contra você prosperar, muito pelo contrário. Em 3 João 1,2, o apóstolo João escreve: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus quer que você prospere, mas note a ordem, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade externa deve ser proporcional à prosperidade interna. Esse é o equilíbrio que muitos cristãos não conseguem encontrar. Olhe para Abraão, um dos homens mais ricos da sua época. Gênesis 13:2 nos ensina que Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro. Ele era riquíssimo e Deus o havia abençoado desta forma. Jó, mesmo depois de todas as suas provações, ele foi restaurado com o dobro do que tinha antes. Em Jó 42:10, nos declara: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Salomão também pediu sabedoria, e Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e glória, e que nenhum outro rei teve antes dele. 1 Reis 3:13 registra: também te dou o que não pediste, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis da sua época não haverá quem te seja semelhante durante os dias da sua vida. O propósito da prosperidade para o crente. Mas aqui está a chave. Todos esses homens eram prósperos e tinham algo em comum. Eles não serviam o dinheiro, mas eles usavam o dinheiro para servir a Deus. Em Deuteronômio 8:18 revela um princípio fundamental: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então note aqui que é Deus quem te dá sabedoria,
física, mental e espiritual. Você tem força, olha só, ele fala que é ele que te dá força, a tua força mental, a tua força física e a tua força espiritual vem do Senhor. Não vem de outra coisa, não é pela tua capacidade, não, é o Senhor que te deu essa capacidade. Então dê honra a Ele. Deus dá poder para adquirir riquezas, mas com um propósito firme, único, confirmar a sua aliança. Você está sendo abençoado para ser uma bênção. Você prospera para expandir o reino de Deus. A diferença entre ter e idolatrar o dinheiro. Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra grega usada aqui para riquezas é mamão, que significa mais do que apenas dinheiro, significa personalidade de riqueza, como um poder espiritual rival de Deus, que na verdade é amor ao dinheiro. E você pode ter dinheiro sem servir ao dinheiro. A pergunta principal que você precisa fazer a si mesmo é: quem está realmente no controle? Ou controla o meu dinheiro, ou o meu dinheiro me controla. Sinais de idolatria financeira. Você perde a paz quando perde dinheiro. Então, se a tua paz depende de ter dinheiro, se você perde a paz ao perder dinheiro, você idolatra o dinheiro. As suas decisões são baseadas primeiro em ter lucro e não nos princípios de Deus. Você só quer ver o lucro e não vai ver se isso agrada a Deus ou não. Você compromete sua integridade espiritual por ganhos financeiros. Quarto ponto, você negligencia até o bem da sua família, a sua saúde e a vida espiritual para ter mais dinheiro. Você inveja quem tem mais do que você. Isso também é sinal de idolatria do dinheiro. Outro, você se sente superior a quem tem menos. E você não consegue ser generoso. Então, quando você vê superioridade de alguma maneira só porque alguém tem dinheiro e não vê o chamado espiritual real dessa pessoa e a honra que você deve dar a essa pessoa, não é porque ela tem, talvez ela esteja no começo do seu ministério, talvez ela esteja passando uma aprovação ou até está sendo uma aprovação para você. Se você honra a Deus ou honra o teu dinheiro. Se você consegue ser generoso. Se você consegue ser generoso, você não idolatra o dinheiro. São 7 pontos de idolatria que eu li aqui. E se você identificou algum desses sinais na sua vida, atenção. Você pode estar idolatrando a vida financeira, o dinheiro. E isso está se instalando em sua vida. E você talvez não percebeu ainda. Agora passamos já da idolatria, não tem idolatria, vamos para os princípios bíblicos para atrair dinheiro. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 é talvez o versículo mais importante sobre finanças em toda a Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não está falando a justiça do teu país, não está falando a tua própria justiça, não está falando a justiça da tua religião, está falando da justiça de Deus, que é falada na sua palavra, está falando da justiça do Pai. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas se referem a comida, bebida, roupa, todas as suas necessidades materiais necessárias. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus assume a responsabilidade de cuidar das suas finanças.
Isso significa que antes de planejar seus investimentos, você busca a direção de Deus. Que antes de fazer aquele negócio, você pergunta se isso agrada ao Senhor. Que antes de comprar aquilo que você deseja, você consulta o Espírito Santo. O princípio número 2, praticar a generosidade estratégica. Provérbios 11, 24 e 25 nos revelam um paradoxo financeiro. Há quem dê liberalmente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm mais do que é justo e se empobrecem. A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros será aliviado. Isso vai contra toda a lógica financeira secular que aprendemos no mundo. Como assim dar para ter mais? Mas é exatamente assim que o reino de Deus funciona. Em Lucas 6,38, Jesus ensina: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós também. Note aqui que qualquer tipo de doação é dar, não é qualquer tipo de doação, não é dar qualquer coisa, é dar com generosidade, dar com alegria, dar estrategicamente. Paulo explica em 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo a vós: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E como praticar agora essa regra? Dê seus dízimos fielmente. Malaquias 3,10. E aqui eu vou falar sobre a viúva pobre que Jesus elogiou. O sistema religioso da época ela era completamente corrompido e eles inclusive condenaram e mataram Jesus e os apóstolos. No entanto, Jesus não condenou o fato da viúva estar ofertando para aquele sistema religioso, porque Jesus estava vendo a intenção do coração daquela mulher, porque ela estava dando como que para Deus. Então, talvez você vá dizer: a minha igreja não merece, meu pastor não merece, tal pessoa não merece, ou tal lugar não merece. Mas pergunte a Deus, aonde você está sendo alimentado espiritualmente, aonde você tem recebido a mensagem de Deus, aonde você deve entregar o seu dízimo, a sua oferta. Pergunte isso a Deus e não julgue, como Jesus também não ensinou a julgar, apenas te ensinou que você deve ser fiel, independente da onde você está dando, você deve ser fiel à palavra dele que te pede para ser justo e entregar o teu dízimo fielmente. Ofertar além do dízimo, conforme Deus prospera você. Então, além de você dar o dízimo, você vai ofertar conforme a riqueza que Deus tem te dado. Se Deus tem te abençoado pouco, oferte pouco. Se Deus tem te dado muito, oferte bastante. A oferta varia de acordo com a sua generosidade. Deus dá liberalmente a quem é generoso. Seja generoso com os necessitados. Então, há também as doações para pessoas necessitadas em Provérbios 19, 17. E invista em obras missionárias de evangelização. Pessoas que você considera que estão evangelizando, que são missionários, invista nessas pessoas. Deus te retribui por estar investindo na proclamação do evangelho da verdade. E abençoe também pessoas estrategicamente conforme Deus te orienta, Deus te direciona. O princípio número 3 é trabalhar com excelência. Colossenses 3, 23 e 24 nos instrui: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor.
não para os homens, mas cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Então, quando você trabalha para alguém, imagina que essa pessoa é Cristo na sua vida. Ele não é, mas você trabalha fielmente, diligentemente, com todo o empenho e dedicação, como se fosse para Cristo. Deus não vai prosperar você na sua preguiça. Provérbios 10, 4. É muito direto sobre isso. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente é que enriquece. E quando você trabalha com excelência, como se estivesse realmente trabalhando para o próprio Deus, você atrai o favor sobrenatural de Deus. Seu chefe percebe, seus clientes percebem, portas se abrem, oportunidades aparecem. José é um exemplo perfeito. Em tudo que José fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Gênesis 39, 2 e 3. José trabalhava na casa de Potifar, com tanta excelência que foi promovido. Mesmo na prisão, trabalhava com excelência e foi promovido também. Eventualmente, José tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito, porque ele foi diligente e não teve preguiça de trabalhar, inclusive na prisão. O princípio número 4, seja um bom administrador. A parábola dos talentos em Mateus 25, 14 a 30 ensina um princípio crucial. Deus espera que multipliquemos o que Ele nos dá. O servo que recebeu 5 talentos negociou e ganhou mais 5 talentos. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Ambos foram recompensados. Mas o que recebeu 1 talento enterrou e não foi nada. E não fez nada com esse 1 talento. E esse foi punido ainda. A lição que recebemos é: Deus não vai confiar mais recursos a quem não administra bem o que já tem. Lucas 16, 10 confirma: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A administração prática inclui fazer orçamentos mensais, evitar dívidas desnecessárias, Provérbios 22, 7. Poupar para o futuro, Provérbios 21, 20. Investir sabiamente, como foi multiplicar os talentos, na parábola que acabei de falar. Não desperdiçar os recursos que Deus te deu e fazer um planejamento de longo prazo. O princípio número 5 é: busque sabedoria financeira. Invista em conhecimento financeiro. Provérbios 24, 3 e 4 declara: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. Com o conhecimento se enchem as câmeras de todo bem precioso e agradável. Deus quer que você seja inteligente com o seu dinheiro, e isso inclui aprender sobre investimentos, entender os impostos e as legislações do país, buscar mentorias de pessoas bem-sucedidas, ler bastante livros sobre finanças e fazer cursos e se capacitar para aprender a prosperar e investir. Provérbios 15, 22 nos adverte: onde não há conselhos, frustram-se os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O princípio número 6 é: confie no tempo de Deus. Abacuque 2, 3 nos ensina sobre ter paciência, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará.
E muitos cristãos destroem as suas finanças por impaciência, querem enriquecer rápido, caem em esquemas duvidosos, pirâmides financeiras, investimentos de alto risco. Provérbios 13:11 alerta: a riqueza conseguida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos a aumentará. Em Provérbios 28:20 complementa: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. A construção de riqueza saudável leva tempo, é disciplina diária, investimento consistente e crescimento gradual. O princípio número 7 é manter a gratidão e o contentamento. Filipenses 4:11-13, Paulo revela o seu segredo. Digo isto não por causa da vossa pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo aqui que ele aprendeu a ser contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em 1 Timóteo 6:6-8, complementa: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar do mundo. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos com isto contentes. Esse contentamento não significa conformismo com a escassez, mas significa ter paz interior, independente das circunstâncias, se ganhamos ou perdemos, se temos ou não temos. E você pode buscar mais enquanto está satisfeito com o que tem agora. Como evitar as armadilhas da prosperidade? Armadilha 1. Esquecer que Deus está na tua prosperidade. Deuteronômio 8:11-14 nos adverte: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, para não suceder que depois de teres comido e se fartado, e se tiverem multiplicado a tua prata e o teu ouro, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Também na extrema pobreza, quando não consegues pagar as dívidas, começas a amaldiçoar Deus e esquecer que Deus existe. Então, Deus não se agrada nem do amor à riqueza e nem do amor à miséria. Quando você está prosperando, o perigo é pensar que foi por sua própria força, mas não foi, nunca foi a sua própria força. Lembre-se, sempre é Deus quem dá o poder de adquirir riquezas. A segunda armadilha é confiança no dinheiro em vez de confiar em Deus. 1 Timóteo 6,17 instrui: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ou seja, a Bíblia diz que a riqueza é instável. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Mas depositem a sua confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Seu dinheiro pode desaparecer da noite para o dia. Sua conta bancária não é segurança, mas Deus é. Armadilha número 3. Negligenciar relacionamentos. Provérbios 15:17 afirma: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. De que adianta ter milhões e perder sua família? Ter sucesso profissional e perder seu casamento, seus filhos? Ter muito dinheiro, mas zero de paz? A armadilha número 4 é ostentação e orgulho. Provérbios 11:2 alerta: em vindo a soberba, sobrevém a desonra.
mas com os humildes está a sabedoria. Quando você precisa ostentar a sua prosperidade, isso revela a sua insegurança. A verdadeira prosperidade não precisa provar nada para ninguém. A conclusão prática dessa mensagem de hoje é: vamos recapitular os capítulos que você aprendeu. Colocar Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus antes das riquezas, seja generoso estrategicamente, dê com alegria e com propósito, trabalhe com excelência, como se estivesse trabalhando para Deus, administre bem os seus recursos, seja fiel no pouco para receber muito, busque sabedoria financeira, aprenda gradualmente, não rapidamente, mantenha a gratidão e o contentamento, paz interior, independente de circunstâncias. Então, a gratidão com contentamento é ter paz interior e independente das circunstâncias financeiras da sua vida. E o último, confie no tempo de Deus. Construir riquezas gradualmente e não rapidamente. O desafio que eu te dou para essa semana, desafio prático, faça uma auditoria espiritual e responda com honestidade: eu sirvo ao dinheiro ou o dinheiro me serve? Estabeleça prioridades, escreva suas 3 principais prioridades financeiras e submeta-as a Deus em oração. Pratique a generosidade. Escolha alguém ou uma causa para abençoar esta semana, mesmo que seja uma quantia pequena. Crie um plano financeiro. Se você não tem um orçamento, comece esta semana. Se já tem, revise-o com Deus. E declare os versículos sobre provisão financeira. Coloque versículos como Filipenses 4,19. Eu, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades em lugares visíveis. Coloque esses versículos em lugares visíveis. E lembre-se, Deus não está contra você prosperar. Ele está contra qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração. Quando você mantém Deus no trono da sua vida, Deus cuida das suas finanças, de forma que você nem imagina. A provisão divina não é apenas sobre ter mais dinheiro, é sobre ter paz, propósito e plenitude em todas as áreas da sua vida, inclusive a área financeira. Que Deus te abençoe suas finanças sobrenaturalmente, que Ele abra as portas que ninguém pode fechar. Que Ele te dê sabedoria para multiplicar os recursos que Ele coloca em suas mãos. E que você use essa prosperidade para expandir o reino de Deus, e ser uma bênção para muitos. E se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe você ricamente, espiritualmente e financeiramente. E se necessitar de mentoria financeira, entre em contato comigo, porque eu tenho uma e posso te abençoar com ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.